Muito bom dia, Marcão. Vamos lá, passar o panorama da semana, né? Semana foi boa, né? Sendo uma semana forte aí para os mercados, né? Depois ali, no nosso Ibovespa estava sofrendo um pouco, mas recuperou bem, né? Principalmente ali no final da semana. Acabou fechando com uma alta de 2,62%, né? 135.913 pontos. O S&P 500 que está ali, né? Tá próximo das máximas, né? Fechando na casa dos 6.389 pontos, uma alta de 2,43%. O IFIX que continua ali realizando, né? O IFIX geralmente tem um lag, né? Parece que é meio atrasado, né, nos movimentos do mercado, cai no 0,30, fechando em 3.419 pontos. O nosso DI, né, que estava estressando, agora também já volta a recuar um pouco, né, o que vai favorecendo aí os ativos, né, de durante mais longa, né, os ativos de risco, né, que a gente costuma falar, fechando ali na casa de 13%, né, 13,61%, queda de 0,86%. O dólar caindo, né, 5,47, 1,92 de queda no dólar. Muito desse movimento do dólar aí, né, que a gente vê, é realmente aquela questão da revisão do payroll. Então, toda a linha ali, né, do corte de juros, talvez um pouco mais fraco ali nos Estados Unidos, que a gente está vendo, né, uma velocidade um pouco mais devagar, está deixando esse diferencial de juros, né, entre aqui e lá, ainda muito alto, e o dólar está sentindo um pouco mais. E as treasuries do Tesouro Americano que fecharam ali, né, na casa de 4,28%, alta de 1,64% na semana. A agenda da semana agora, Marcão, está bem vazio, assim, a gente não tem muitos dados aí novos, não. Então, na segunda, nada de relevante ali no radar, né? Tanto na segunda como na sexta. Então, os extremos ali da semana, a gente vai estar bem parado. Na terça, na verdade, né? Agora, amanhã, que a gente vai ter. Vai ser o CPI dos Estados Unidos, e aí acho que esse vai ser o grande dado da semana, né, o dado da inflação, depois daquele dado de correção do payroll, mostrando realmente uma criação bem mais fraca de empregos, uma atividade bem mais fraca. O CPI vai ser uma medida ali importante para essa questão da taxa de juros. Se o CPI viver mais baixo, pode favorecer uma linha ali dos Estados Unidos acelerar esse corte de juros, né? Pode ser precificado ali na matriz, né, das próximas reuniões dos Estados Unidos, uma aceleração nesse início aí previsto de um ciclo de corte de juros na economia americana. Então, acho que esse vai ser o grande dado da semana, o CPI. Aqui, né, no Brasil, a gente vai ter o IPCA também, né? Muito em linha também o desenvolvimento de juros e inflação que a gente vê, e o WAGE, né, que é o relatório de commodities, né, então isso é um ponto importante no relatório ali para a gente ver, questão das tarifas, que pegou café, pegou outros frutas, né, ou cacau, outras commodities ali, pode ser que realmente a gente tenha algum movimento, algum insight ali bom do WAGE. Na quarta, aqui no Brasil, a gente vai ter dados de vendas no varejo. Quinta-feira vai ser o PIB da zona do euro, os dados de emprego dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o crescimento do setor de serviços. Então, a agenda da semana é essa, bem esvaziada. Agora sim, né, já está até chato aquelas expectativas de Copom, né? Assim, a gente já vê, estou passando aqui os slides, vocês não estão nem vendo, né? Porque está flat realmente. Então, toda essa questão agora que está muito em linha essa taxa de juros, né, a Selic nos 15%, até o final do ano, nenhuma novidade a respeito disso, então o que a gente está vendo, nenhuma movimentação. Pode acontecer realmente com os Estados Unidos melhorando essa possibilidade de corte de juros, tudo mais, a gente começar a cortar os juros, e aí é sempre aquela coisa, né? Às vezes a gente está sempre correndo atrás, né? O Banco Central está sempre correndo atrás do movimento. Começa depois ali, está falando que não vai cortar até o final do ano, quando vê, pode ter uma surpresa de um corte antes do final do ano, aí começa 0,25, 0,25, quando vê meio, quando vê 1, e assim por diante. Então é importante já estar posicionado muitas vezes nesse tipo de movimento do mercado. As probabilidades, né, de corte de taxa de juros, agora grande probabilidade, 88% de chance de corte dos Estados Unidos, de 25 pips, né, a gente está ali naquela
faixa de 4,25 a 4,50 para a gente passar na faixa de 4 a 4,25. Nenhuma novidade, na verdade, de uma semana para outra, bem em linha ali. E já na nossa matriz também, nenhuma novidade na taxa de juros, né, que a gente está vendo as duas ali, né, tabelas, uma do lado da outra, da semana passada com a dessa semana, a gente não tem praticamente nenhuma mudança, né? Então tá ali realmente, né, aquela possibilidade da gente chegar na taxa de 3 a 3,25 nos Estados Unidos no julho de 2026, né? Então vai tendo uma série de cortes ali progressivos. Não é um ritmo muito acelerado, né? A gente vai ter um corte numa reunião, depois ter um corte numa outra, quando a gente fica algumas reuniões sem ter corte, para ter um outro corte, e assim por diante. Então, realmente está aquela linha, né? Está começando a precificar esses cortes, mas esses cortes bem devagar. O que já está sendo positivo para os mercados, né? É o que a gente vê aí, a gente já vê várias categorias de investimentos ali que são relacionados a investimentos de risco, Bolsa Americana subindo, Bitcoin está próximo das novas máximas, ouro continua ali em valores de máximo, então tudo que se valoriza com esse cenário de corte de juros, já fazendo máxima, e agora realmente já pronto aí para fazer novos topos aqui, né? O nosso movimento aqui da Bolsa está um pouco atrasado, mas também o mercado americano começando a cortar juros, favorece a gente cortar juros aqui e o movimento do mercado. Então, parte macro, né, é essa.